Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, se eu já até compartilhar com vocês, eu vou abordar um estudo de caso. A gente tem esse estudo de caso aqui, né? Até como que o foco, na verdade, é o estudo de caso, então não estou nem colocando o vídeo, né? Compartilhando meu vídeo aqui, na verdade, estou focando no estudo de caso e o estudo de caso, esse estudo de caso especificamente, e de canais de distribuição. A empresa Bonfrio é o case, tá? Então vamos analisar esse estudo de caso. Aí é mais uma abordagem aqui. Esse estudo de caso, especificamente o estudo de caso voltado para a parte de logística e operações. Eu já abordei outros estudos de caso aqui relacionados à gestão da produção. Foram três estudos de caso na sequência. E agora eu vou abordar um estudo de caso voltado para a parte de logística e operações. A Fábrica Bonfrio, o livro é esse livro aqui do Novaes, Antônio Galvão Novaes, é o autor nacional, tá? O livro é em português, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, perdão, Estratégia, Avaliação e Operação. E a Fábrica Bonfrio pertence a um grupo industrial de grande projeção nacional, está sendo instalado na região de Joinville, em Santa Catarina, e vai brevemente produzir aparelhos de ar-condicionado. A direção da empresa nomeou um grupo de analistas envolvendo gerentes de marketing, dois representantes de vendas, um engenheiro de produto e um especialista em logística, para definir e analisar os canais de distribuição do novo produto. O grupo de trabalho identificou preliminarmente dois segmentos homogêneos de clientes a saber. São clientes institucionais, no caso, grandes empresas, órgãos do governo, e consumidores formados por famílias ou pequenas empresas. Então, veja, ele identificou dois grupos de clientes em potencial, clientes institucionais e consumidores formados por famílias, e a proposta aqui é analisar os canais de distribuição desse novo produto. Lembrando que a definição de canais de distribuição são as empresas envolvidas no processo de distribuição. E quando a gente fala distribuição física, são as atividades diretamente relacionadas à logística que fazem o canal de distribuição funcionar. Inicialmente, o grupo propôs o atendimento dos clientes do tipo 1 diretamente pelo setor de vendas do fabricante. Imagino que seja aqui os clientes institucionais. Para isso, seria criado um corpo de vendedores para atuar junto aos órgãos do governo e às grandes corporações, com o objetivo de conseguir contratos de fornecimento de aparelhos de ar-condicionado. Os consumidores de menor expressão, do tipo 2, seriam atendidos por lojas de varejo. Numa primeira análise, o gerente de marketing da indústria sugere que a melhor forma de distribuição para esse tipo de produto, por sua natureza e em função da atuação dos concorrentes, deveria ser uma distribuição seletiva. Então é bom lembrar que distribuição seletiva ou amplitude seletiva, a atuação é regional. É uma atuação para uma área específica, uma região específica. A gente tem três tipos de amplitude ou distribuição: amplitude ou distribuição intensiva, seletiva e exclusiva. Assim, o grupo definirá o número de pontos de venda por região dentro do território nacional, considerando população, renda per capita e possível market share em cada área. O gerente de marketing propõe também que a indústria abasteça diretamente os varejistas em todo o território nacional. Assim, haverá canal de nível zero para os clientes do tipo 1 e canal de um nível para o varejo. Aí tem outro conceito, tá? De canais de distribuição. Canal nível zero, eu não tenho intermediários entre a fábrica e o mercado consumidor. É o canal denominado nível zero. Canal nível um, eu tenho pelo menos um intermediário. Lembrando que intermediários eu tenho três tipos: atacado, varejo e distribuidores. Já colocamos aqui dois conceitos, tá? O técnico de logística faz seus cálculos e mostra o abastecimento direto a todos os varejistas dentro do território nacional. Exigiria muitos recursos, de um lado, e seria antieconômico por outro, visto que o mercado básico da empresa estaria inicialmente localizado nas regiões sul e sudeste do país. Sugere como alternativa que a empresa selecione um distribuidor exclusivo por região,
à exceção das regiões Sul e Sudeste, em que os varejistas seriam abastecidos diretamente pelo fabricante, canal nível zero. Esses distribuidores abasteceriam os varejistas de suas regiões e atuariam de forma exclusiva para Bom Frio, tendo direito a uma margem a ser definida posteriormente. Notem que eu tenho dois conceitos diretos aqui: os tipos de distribuição ou amplitude, a gente tem seletiva, exclusiva e intensiva, e o comprimento de canal, como um outro conceito relacionado. Depois de discussões acaloradas, os membros do grupo concordaram com a proposta do técnico de logística. Dessa forma, o varejo ficaria dividido em termos geográficos em um canal de um nível nas regiões Sul e Sudeste e um canal de dois níveis nas demais regiões do país. O homem de marketing faz a ressalva de que a empresa deveria encurtar os canais de dois níveis para um nível à medida que a região atendida for criando volume de demanda suficiente para justificar economicamente a mudança. Um dos representantes de vendas diz que está preocupado com o atendimento às pequenas empresas. Argumenta que o grupo de vendedores da indústria Bolfrio, que atende diretamente os clientes institucionais, não terão tempo nem disposição para atender pequenas empresas. Sugere que se criem representantes regionais, dealers aqui, que comercializariam o produto, né, atuando diretamente junto às pequenas e médias empresas sem loja. Seria assim outro canal de nível um. Na figura 5.7, que é essa figura abaixo aqui, são apresentados de forma esquemática os quatro canais que foram propostos nas reuniões do grupo de trabalho. Assim, a etapa um para a definição da estrutura de distribuição foi concluída, isto é, foram devidamente identificados os segmentos homogêneos de clientes, devidamente agrupados em canais específicos. Notem aqui que eu estou tratando de estratégia de distribuição. Além daqueles conceitos que a gente já abordou, de relação a tipo de distribuição ou amplitude e comprimento de canal, eles são essenciais para a empresa elaborar a sua estratégia de distribuição, para chegar, como que ela vai chegar ao consumidor final. Então você precisa considerar, além do tipo de produto, da concorrência, o tipo de distribuição ou amplitude, exclusiva, seletiva ou intensiva. E você precisa considerar também o perfil desse cliente e, consequentemente, o comprimento desse canal, que é a quantidade de intermediários entre fábrica e consumidor final. Notem aqui que eu tenho canais de nível 2, nível um, eu tenho aqui nível zero, por exemplo, diretamente para os clientes canal 2 aqui, que você está estruturando para atender clientes pequenos, grandes clientes atendido direto pelo setor de vendas ou fabricante, que é o canal de nível zero. Então aqui eu estou estruturando a estratégia de distribuição da empresa com base nesses dois perfis de clientes, clientes institucionais e pequenos clientes. Tá? Aqui ele vai encerrar, né? O grupo passou a analisar as funções associadas aos canais de distribuição, no que se refere às informações sobre o produto. Foram levantados alguns aspectos importantes pelo gerente de marketing. Em primeiro lugar, o condicionador de ar Bonfree foi projetado de forma a produzir um ruído quase imperceptível, mas para garantir essa vantagem competitiva em relação ao produto, o equipamento tem de ser montado sobre uma base especial. Como consequência, será necessário estudar uma forma de levar essa informação ao comprador, pessoa física, como também aos clientes, formados pelas pequenas empresas, que mostre claramente esse requisito, mas que ao mesmo tempo não afugente o consumidor potencial, em razão do gasto extra com a instalação. Foi lembrado pelo especialista em logística que os dealers, voltados ao atendimento de pequenas empresas, poderiam facilmente oferecer o serviço de instalação. O mesmo não se poderia esperar dos varejistas, que tal atividade exigiria pessoal especializado, fora das funções normais do varejo. Então, aqui ele discute um pouco essa atuação do varejo, o que o varejo vai atuar nesse serviço de assistência. E aqui ele vai fechar, pessoal, tratando de alguns aspectos em relação aos aparelhos, né?
dificuldades em relação à distribuição. Por exemplo, o engenheiro do produto ponderou que essa diversificação de produtos implicaria um processo adicional no chão de fábrica. Ele coloca algumas dificuldades finais em relação a esse estudo de caso. E ele destaca aqui, ó, nesse momento, todos perceberam que essa questão era um tanto complexa. Isso porque havia custos e benefícios a cotejar, como também seriam necessários o levantamento e a análise do que os concorrentes estavam planejando nesse domínio. É um benchmarking, né, na verdade, né? Ficou assim criado um subgrupo de trabalho composto por engenheiros de produto, o especialista de logística e o gerente de marketing, para detalharem e analisarem a questão, devendo trazer depois os resultados para discussão em grupo. E aqui tem algumas questões propostas, algumas questões que ele apresenta em relação ao estudo de caso, que vale depois que vocês analisem, que vocês levem em consideração, que são discussões relacionadas à parte de estratégia de distribuição. Mas aqui, nesse estudo de caso, procurem observar que para montar, para você elaborar, implementar a estratégia de distribuição, eu preciso considerar esse olhar para a concorrência, esse olhar para o perfil do consumidor, o tipo de distribuição ou amplitude e o comprimento de canal. Então, essas quatro variáveis são variáveis importantes que você precisa considerar ao implementar uma estratégia de distribuição. Tá certo, pessoal? Então, eu encerro por aqui. É mais um estudo de caso, uma abordagem prática relacionada à logística e operações, pessoal. Grande abraço e bons estudos.